são muitas bandeiras, Sim. mas essa é muito importante. É a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, que nós criamos e da qual eu sou presidente no Brasil. O câncer mata 132 mil brasileiros por ano. Você imagina o que é isso? A metade da população de Mossoró morre todos os anos no Brasil, estou falando do mundo, falando do Brasil, vitimados pelo câncer. O câncer é a segunda causa de morte em todo o mundo. E a previsão é que em 20 anos passe a ser a primeira causa de morte entre as pessoas. Então, tem que ter uma política pública voltada para a questão do câncer. E nós estamos já articulando essa política pública em todo o Brasil, claro, com um foco, um olhar muito voltado para o Rio Grande do Norte, que é o nosso estado, porque há gargalos que precisam ser destravados. Hoje há fila para a radioterapia, tem a fila da quimioterapia, tem a fila da cirurgia. Você imaginou se não bastasse o choque, o trauma da família e do próprio paciente ser diagnosticado com câncer, às vezes numa fase já adiantada, que é terrível para o câncer, porque a palavra-chave na prevenção, no tratamento, no diagnóstico do câncer é diagnóstico precoce. Por exemplo, nós estamos no Outubro Rosa. É o mês da prevenção do câncer de mama. Na verdade, a prevenção deve acontecer no ano inteiro. Mas outubro é um mês emblemático, porque é um mês em que a sociedade, né, chama a atenção para a prevenção do câncer de mama. 50 mil mulheres brasileiras, de janeiro a dezembro de cada ano, são diagnosticadas com câncer de mama. Dessas 50 mil, nós perdemos 12 mil mulheres. 12 mil mulheres. E a palavra, repito, chave é diagnóstico precoce. Uma lesão de meio centímetro. Muito cuidado. E a prevenção, Giacomo, como é? Mamografia. É um exame relativamente simples, relativamente barato, que a rede pública coloca à disposição. Infelizmente, a gente tem problemas porque as pessoas vão no posto e não conseguem, mas o Ministério da Saúde, por exemplo, diz que há mamógrafos ociosos no Brasil. Ou seja, os mamógrafos da rede pública não estão usando toda a capacidade que eles têm de realizar exames. Aí a paciente chega para mim todo dia: doutor Jaco, faz 2 anos que eu tento fazer uma mamografia. Eu oriento aos seus ouvintes: tente na unidade, brigue por isso, reclame. Se não conseguir, pelo amor de Deus, faça junte R$100, R$120 e faça a sua mamografia. Mas para quem deve fazer a mamografia? Aí essa orientação é importante. Mulheres acima de 40 anos devem fazer a sua mamografia anualmente. No próximo mês, nós vamos ter o Novembro Azul. É o mês da prevenção do câncer de próstata. O câncer mais comum entre os homens. Então, a Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, ela tem uma demanda diária e nós estamos muito voltados para isso. Semanalmente, conversamos com o ministro, que vai sempre à Comissão de Saúde, sobre a questão do câncer. Nós temos estados no Brasil, Daniel, como Roraima, que não tem tratamento de radioterapia, porque não tem um aparelho chamado acelerador linear. Falar nisso, hoje está até previsto uma visita nossa à Liga Moçoroense contra o Câncer. Nós recebemos lá o Dr. Roger e vamos estar lá na Liga Moçoroense contra o Câncer, e eu vou destinar também uma emenda para a Liga Moçoroense contra o Câncer. Mas há outras bandeiras, por exemplo, nos assusta muito, e é tema de uma audiência pública,
que nós estamos solicitando na Câmara sobre o índice crescente de suicídio entre os jovens. Olha que coisa mais maligna. Né? E o Seridó, do Rio Grande do Norte, é conhecido hoje como a região do Brasil onde há mais número de suicídios entre jovens no Brasil. Nós estamos muito preocupados com isso, porque é uma cultura de morte sendo instalada no país e no mundo. E a gente precisa. Ah, mas isso é uma questão espiritual. É sim, também. Mas tem um fundo social, tem um lado de política pública. A gente precisa fazer um diagnóstico, um levantamento, saber por que tantos jovens estão, né, tirando as suas próprias vidas, cometendo suicídio. Então, realmente, nosso mandato tem sido bastante propositivo, além da obrigação que eu tenho de representar, né, a população do Estado com relação às votações polêmicas. Por exemplo, eu sei que o Brasil precisa de reforma, mas a reforma trabalhista, da forma como foi proposta, ela retirava, ou ela retira, já que infelizmente ela foi aprovada, muitos benefícios, muitos direitos assegurados, garantidos ao longo do tempo pelos trabalhadores brasileiros. Eu me posicionei contra, eu votei contra a reforma trabalhista, votarei contra a reforma da Previdência, se ela for colocada em votação no plenário, porque não dá, de uma hora para outra, você tirar o benefício do homem do campo, trabalhador rural, que vive anos a fio enfrentando seca, enfrentando, né, a diversidade climática, e de repente você tem que ou pagar ou se aposentar com 70 anos de idade. Não dá para aceitar isso. Né? Votei a favor da aceitação da denúncia contra Temer, porque li o processo e está cheio de denúncias graves que precisam ser apuradas. Nós não votamos lá a condenação antecipada ou não. Nós votamos a aceitação da denúncia. Eu disse, eu quero que essa denúncia seja investigada. Se for comprovado que ele não cometeu crime, que seja inocentado. Mas se for comprovado, que seja punido exemplarmente. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente da República. Então você veja como é importante a presença de um deputado federal no plenário da Câmara. Quantas leis, né, quantos projetos, tanto dentro dessa pauta cristã que a gente chama, né, como fora dela, o deputado não pode se posicionar. Basta dizer que no Rio Grande do Norte há apenas 8 pessoas, 8 vagas, 8 mandatos de deputado federal. Então veja que imaginou se o Estado não tivesse representantes na Câmara Federal, no Congresso Nacional, numa república chamada República Federativa, onde os estados se unem numa federação e os estados, para ter voz e vez, têm que estar representados, e muito bem representados. Eu digo a você que eu tenho feito um esforço muito grande para honrar os norte-rio-grandenses, para corresponder com a expectativa do povo que nos elegeu. Ok, deputado, encerrando a nossa entrevista, nosso bate-papo, eu sei que o senhor é muito ocupado, está muitos prefeitos me aguardando para conversar com o senhor, e tem outras agendas, mas a pergunta de Rodrigo, do blog Bastidores da Política, ele pergunta, durante a sua vida pública, qual foi a campanha que ficou mais marcada na sua história e por quê? Meu caro Rodrigo, um abraço. São 30 anos de vida pública. Eu precisaria pelo menos 30 minutos para dedicar 1 minuto a cada ano para a nossa vida pública. Mas não é possível desta vez. Mas eu quero dizer a Rodrigo e aos milhares de ouvintes do Vivo Feliz que eu estou no 8º mandato. Você sabe, muitos conhecem a minha história. Eu fui criança aqui em Mossoró. Minha infância, eu vim de Patu para Mossoró e estudei aqui nas escolas reunidas
Dr. Luther King, estudei no Padre Deon, né? E fui longe agora, né, Daniel? Você também não é muito destacado, até porque morava bem pertinho lá. Então, nunca pensei em estar na vida pública. Eu sempre gostei muito de estudar, pela graça de Deus, aos 17 anos de idade, sem nunca ter estudado numa escola particular. Eu fui aprovado no vestibular para medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na época que só existia curso de medicina na Universidade Federal. Então eram poucas vagas e a concorrência tremenda, né? E Deus me levou à vida pública, e já são 8 mandatos, 30 anos, né, nessa estrada, e certamente a campanha mais desafiadora, toda campanha é difícil, não há campanha fácil, né? Eu nunca tive padrinhos políticos, nunca tive empresários me financiando, mas é uma campanha memorável, né? Que está na história do Rio Grande do Norte foi a campanha de 2002, quando eu aceitei ser candidato a vice-governador com a saudosa professora Vilma Maria de Faria. Saímos de 2%, né? Fomos ao segundo turno e tivemos a maior maioria da história política do Rio Grande do Norte. Ganhamos a eleição com mais de 300 mil votos de maioria no estado do Rio Grande do Norte. E para o próximo ano, qual é o desafio? Diante da conjuntura, muitos políticos aí do nosso estado em dificuldade, com tanta corrupção, alguns presos estão detidos, né, alguns políticos, e surgiu uma vaga assim, para a candidatura a governador, a senador. Qual é o seu objetivo, a sua meta? A nossa agenda é tão intensa de atividades, de trabalho, de ações sociais, que eu acho que está falando agora sobre candidatura, sobre pleitos do próximo ano, não constrói, é até um desserviço, eu acho. Talvez até um pouco de desrespeito. Eu entendo, claro, a sua pergunta, mas nós estamos trabalhando e dentro do propósito divino, certamente ele vai, no tempo certo, orientar, mas dentro da nossa cabeça, a orientação é continuar o trabalho para mantermos essa cadeira que demoramos 100 anos, a Igreja Evangélica, né, demorou 100 anos para conquistar essa cadeira, e nós não podemos, em hipótese nenhuma, tendo toda essa agenda política do país, abrir mão dessa cadeira. Então, o pensamento é continuar nesse projeto. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação. Fica o microfone aberto para os milhares de ouvintes da Rádio Libertadora. O programa Viva Feliz. Fica aqui a sua Muito palavra. obrigado pelo precioso espaço. Parabéns pelo programa. Parabéns à direção da rádio pela excelente programação, pela programação saudável, sempre voltada para a família, para o bem das pessoas. Parabéns ao